Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui fazendo esse programa Plantão Médico. E nós temos visto no consultório uma quantidade muito grande de crianças, adultos e crianças com diarreia aguda nessa ocasião. Diarreias assim profusas, intensas, às vezes com cólica, desidratação e vômitos, né? Muitas vezes acompanhada de febre. Então nós vamos falar um pouco sobre diarreia, né? O tempo começa a esquentar um pouco, aí essas diarreias começam a aparecer, né? Bom, a diarreia aguda na criança é uma síndrome que se caracteriza pela eliminação de fezes líquidas ou semilíquidas várias vezes ao dia. E a duração média de 7 dias. Geralmente não dura mais do que isso. Pode durar mais dias, 10 dias, mas é um tempo limitado. Geralmente essa diarreia é uma diarreia infecciosa, né? Ela frequentemente causada por vírus, mas pode ser causada também por bactérias, parasitos, por exemplo, giardia, ameba, fungos. E de um modo geral ela é autolimitada. Quer dizer, uma diarreia que, se a gente mantiver, né, a hidratação, as condições básicas de hidratação, o quadro vai evoluir bem. Mas assusta, né? Dada a frequência de dejeções. Pessoas com 10, 15, 20 dejeções diárias, vomitando, né? A diarreia em criança constitui a principal causa de morte durante o primeiro ano de vida, sendo a desidratação a complicação clínica imediata mais séria. Então, o problema mais sério da diarreia é a desidratação. Isso nós temos que cuidar com muito zelo, porque é isso que mata, né? Crianças que são aleitadas ao seio materno podem eliminar fezes amolecidas várias vezes ao dia, sem que isso deva ser considerado diarreia. Uma criança que mamou leite materno, está ali mamando de 3 em 3 horas, o reflexo gastrocólico ele é acionado, né? Quando o alimento cai no estômago, a criança novinha geralmente evacua. Então a criança evacuar amolecido no primeiro ano de vida, os primeiros 6 meses principalmente, isso é comum. Isso não constitui diarreia. Nesse caso aí, é por causa de um reflexo gastrocólico aumentado, né? Então, as fezes geralmente são amareladas, não tem mau cheiro, não tem infecção nenhuma, não contém sangue, né? E nem muco. E não são fétidas, né? Isso é uma diarreia aquosa, que na verdade não constitui um quadro infeccioso, né? A maioria dos quadros de diarreia são autolimitados, como eu falei, e pode ser tratado em casa. Então dá para tratar em casa, com o soro caseiro, os cuidados higiênicos, né? A alimentação adequada, como a gente vai falar, dá para ficar em casa. Lógico que se a criança estiver desidratando, a boca seca, os olhos secos, não tem lágrima, né? A urina está escura. Então isso aí é sinal de desidratação. Aí precisa realmente levar ao médico. Agora, quando a diarreia vem acompanhada de febre, geralmente febre alta, vômitos, muco e sangue nas fezes, aí nós já temos um quadro mais sério. É um quadro que se classifica como gastroenterite aguda, né? Que é mais sério e que pode, às vezes, principalmente em crianças, exigir a internação em regime de urgência. Quer dizer, uma criança vomitando, não para de vomitar, com diarreia profusa várias vezes ao dia, ela vai se desidratar, né? Se a gente não tomar nenhuma providência, ela vai se desidratar e o quadro pode ficar grave. O tratamento deve priorizar o controle da desidratação, que é o problema mais sério. É o que leva ao maior risco de vida, é a desidratação da criança, né? A hidratação, ela deve ser precoce, o mais breve possível. A criança começou a ter diarreia, vomitou, tem que hidratar a criança.
Nós temos um soro caseiro que pode ser feito em casa, né? Por exemplo, você coloca 4 colheres de açúcar, de sopa, né, de açúcar, e 1 colher de chá de sal de cozinha, né? Você dilui isso no litro de água filtrada, você faz o soro caseiro. Então, 1 litro de água filtrada, 4 colheres de sopa de açúcar, né? 1 colher de chá de sal de cozinha, você está com o soro caseiro. Um soro muito eficiente, que as mães todas já sabem fazer e podem usar em casa. Logo que a criança começar a ter diarreia ou mesmo vômitos, né? Deve ser oferecido à criança em pequenos volumes, lógico, porque senão ela vai vomitar. Se a gente der 100, ela vomita 200. A gente dá geralmente 80 ml para uma criancinha e vai repetindo ali de 15 em 15 minutos, de meia hora, para hidratar a criança, né? É recomendada, às vezes, quando a criança está vomitando muito, a suspensão da alimentação. A gente suspende a alimentação ali por umas 3 horas, 4 horas, porque a criança está vomitando muito. Então não pode, se você continuar dando alimento de sal, por exemplo, ela vai vomitar mais ainda. Então a gente suspende por umas 3, 4 horas, enquanto ela estiver vomitando, e nesse intervalo ela vai receber o soro caseiro, e a água filtrada, intercalada de 15 em 15 minutos, de 30 em 30 minutos, em pequenos volumes, né? Vai dando geralmente 80 ml, quanto leva 80 ml dá 100 ml, né? Mas depois de 3 horas de jejum, aí a gente já começa a alimentação, porque não pode deixar a criança muito tempo sem se alimentar. Aquele período inicial de repouso alimentar de 3 horas é só porque para ver se controla o vômito. O jejum prolongado deve ser evitado para não precipitar e agravar a desnutrição de muitas crianças, né? A eficácia da hidratação oral pode ser verificada através do volume urinário. Se a mãe hidratou a criança, ela está urinando clarinho, né? Está urinando direitinho, a umidade da boca está boa, quando chora sai lágrima, a criança está hidratada. Parou de vomitar, vai continuar a diarreia mais alguns dias, porque a diarreia não para de uma vez, né? E se a criança apresenta vômito incoercível, o vômito não para de jeito nenhum, né? Ou a desidratação se agrava, é lógico que rapidamente ela deve ser levada, né, para um pronto atendimento para receber hidratação venosa. Porque aí já começou a desidratar, está vomitando demais, diarreia, a hidratação tem que ser venosa. Crianças menores de 6 meses de idade, após um período de jejum aí de 3 horas, reinicia a alimentação com leite humano, né? Se for o caso, se a criança estiver amamentando, ou então com leite de vaca mesmo. Nesse início a gente põe um pouco de água no leite de vaca, né? Ou pode usar uma fórmula também, as diversas fórmulas que tem no mercado, só que o volume não vai ser grande. Quando a criança começa a se alimentar, no máximo 100 ml de cada vez, depois vai aumentando progressivamente. Se houver intolerância ao leite de vaca, que muitas vezes há, ele deve ser substituído, por exemplo, por um leite elementar ou por um leite de soja, para poder fazer frente àquela intolerância ao leite de vaca que muitas vezes ocorre nesse período agudo da diarreia. Crianças maiores de 6 anos de idade devem ser alimentadas preferencialmente com alimentos não lácteos. Se a criança já tem mais de 6 anos de idade, ela já come de tudo, né? E talvez tenha uma intolerância ao leite, a gente começa logo o alimento de sal, né? Dando as sopinhas, uma sopinha de legumes com cenoura, uma canja de galinha, essas coisas que vão ser bastante, vão ajudar a controlar essa diarreia. A gordura, a gente evidentemente não vai fazer a gordura excessiva, né? Os alimentos melhor tolerados são os alimentos cozidos, né? Melhora a digestibilidade dos alimentos. Raramente é necessário usar antibiótico. Quase nunca a gente usa antibiótico na diarreia aguda, porque o processo é autolimitado, como eu falei, reservando, porém, o uso dos casos de nutrição, imunocomprometido, toxemiado. Se o menino está muito frágil, toxemiado, prostrado, então às vezes pode precisar, evacuando sangue comum, pode precisar de antibiótico. O médico vai saber disso. A gente não usa também obstipante, não se usa mais, né? Usar aqueles produtos para prender o intestino, como antigamente usava, né? Muitas vezes a gente usa os probióticos, que pode às vezes ajudar um pouco, principalmente nas diarreias, quando a gente usa antibiótico, a gente usar os probióticos pode ajudar um pouco. Alguns casos de diarreia aguda,
são provocados também por parasitas. Às vezes a giardia, a ameba pode provocar diarreia, e nesse caso a gente tem que tratar a giardia e a ameba. Eles deverão ser tratados. Então tudo isso será identificado no devido momento. Então diarreia aguda na criança especialmente, é isso que eu queria falar desse programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129